Capítulo 10. A importância da educação. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, 7. A Escritura deixa muito claro que os pais são responsáveis pela educação piedosa de seus filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. O termo grego para admoestação aqui é uma palavra que costumava incluir educação ou aculturação. Isso significa que o pai deve transmitir tudo o que diz respeito à formação cultural de seus filhos. Quando eles fazem isso, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 7. Os cristãos têm a responsabilidade e a oportunidade de educar seus filhos de uma maneira que honre e glorifique a Deus. Isso significa que a educação não é algo opcional. Se você não pode conceder educação aos seus filhos, você não pode conceber filhos. Simples assim. Pais que pensam que a educação é supérflua ou desnecessária não entendem essa ordem dada por Deus. A educação deve começar com o pai e a mãe. E a mãe tem um papel ímpar na educação dos seus filhos. Uma vez que Deus chama a esposa para ser auxiliadora do marido, uma grande parte dessa ajuda consistirá em auxílio com o processo educacional. Mas primeiro devemos valorizar a educação e decidir que nós mesmos seremos constantes aprendizes. As mães devem ser elas mesmas estudantes e leitoras para que possam dar aos filhos exemplo de alegria e amor pelo aprendizado. Não podemos esperar que nossos filhos amem o conhecimento se nós mesmas não o amamos. Queremos que eles vejam o aprendizado como um meio para um fim, não como um fim em si mesmo. E claro, o fim é glorificar a Deus. Como mães, glorificamos a Deus à medida que aprendemos mais sobre o mundo que Ele criou e nos alegramos em tudo que Ele nos ensina a respeito de sua criação. Se formos gratas e ávidas aprendizes, nossos filhos também o serão. Se queremos que nossos filhos entendam a Bíblia e entendam o mundo à luz da palavra de Deus, devemos ensiná-los a ser cristocêntricos e bibliocêntricos. A palavra de Deus é o meio pelo qual Ele nos comunica seu amor. Os cristãos, mais do que qualquer outro grupo de pessoas, devem amar as palavras, os livros e especialmente a palavra de Deus. O estudo das Escrituras não pode ser visto por nossos filhos como mais um assunto a ser estudado enquanto aprendem matemática e literatura. A Bíblia fornece a luz pela qual nossos filhos podem estudar matemática, literatura, ciência e gramática. Queremos que os meninos cresçam para liderar uma família e serem provedores fiéis para os seus. Queremos que nossas filhas cresçam para serem auxiliadoras excepcionais para maridos piedosos. Isso exige muita preparação, educação e treinamento. Enquanto examinamos a importância da educação, quero olhar para alguns dos perigos, concepções equivocadas e tentações que podem desviar ou distrair os pais de seu chamado para educar os filhos. Um dos principais perigos nessa área é a negligência por parte dos pais. Quer decidam matricular o filho em uma escola cristã, educá-los em casa ou usar tutores, cabe aos pais a tarefa de supervisão. É possível ir bem com qualquer das três opções, mas é também possível ser negligente em todas elas. Se os matricula em uma escola cristã, você pode ser tentada a não se envolver, presumindo que a administração está supervisionando os professores. É fato que uma boa escola cristã fará isso, mas você conhece os professores do seu filho? Sabe o que eles estão ensinando? Leu a proposta de ensino da escola? Conhece a filosofia educacional deles? Um bom pai vai se esforçar para se envolver nessas questões.
Se você está educando em casa, a tentação é presumir que é impossível negligenciar essa área. Entretanto, há diversas maneiras de ser negligente em casa. Você pode enviá-los à biblioteca para ler, mas o que eles estão lendo? Eles estão pensando sobre o que leem? Ou você pode achar que está muito ocupado para fazer com que estudem hoje. É assim que algumas disciplinas podem acabar sendo ignoradas. Educação domiciliar exige constante supervisão e avaliação, tal como uma escola cristã regular. Finalmente, se está usando tutores, você deve também exercer supervisão. Aqui os pais se encontram numa situação ambígua. Pensam que estão educando em casa porque não matricularam a criança em uma escola comum e então presumem que estão exercendo supervisão. Mas seu filho está aos pés de tutores. Quem são eles? Qual a visão de mundo que possuem? Que tipo de avaliação eles fazem? Que materiais estão usando? Eles são cristãos? Tudo isso exige supervisão diligente, porque o pecado está em toda parte. Como pais cristãos, ao estudarmos a própria questão da educação, devemos ter cuidado com pensamentos sem fundamento bíblico a respeito do tema. Um exemplo de tais pensamentos é a questão do caráter em oposição ao conhecimento. Essa forma de pensar soa mais ou menos como: meu filho não está estudando matemática e ciências agora porque estamos trabalhando seu caráter. Ou, João está indo mal em história, mas estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento do seu caráter. Isso é ridículo e é algo que pode ocorrer entre alunos e pais tanto da educação domiciliar como de escolas regulares. Os pais não têm de escolher entre a formação acadêmica e o caráter. Esse é um dilema absurdamente falso. Muito do caráter é construído nos estudantes à medida que estudam matérias acadêmicas. Esse dilema é, na verdade, só uma desculpa fajuta para a preguiça. Se os cristãos realmente tivessem de escolher entre caráter e educação, essa seria uma escolha fácil. Todos concordaríamos que o caráter é mais importante. Soa muito piedoso focar no caráter, mas isso pode simplesmente ser uma desculpa para não estudar seriamente ciências e matemática. Provérbios ensina que o conhecimento é caráter. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Estudar, ler, memorizar, fazer testes, entender problemas matemáticos, declamar, escrever uma redação, fazer um ditado e pesquisas são todos trabalhos muito difíceis que exigem paciência, diligência, perseverança, fidelidade, autonegação e algumas vezes até mesmo coragem. É assim que se constrói um caráter. Não devemos comprar a ideia que nos diz que a formação acadêmica não irá edificar o caráter. Ensinar as crianças a fazer tarefas domésticas ou a respeitar seus colegas de sala e professores é sem dúvida parte da educação deles. Mas negligenciar a formação acadêmica em favor dessas coisas é algo totalmente desnecessário. Creio que isso pode se tornar uma desculpa aparentemente piedosa para a preguiça. Outra tentação comum é supor que há métodos que são por si mesmos espirituais. Em outras palavras, há autores e mestres cristãos que promovem seu método como a única maneira pela qual pais cristãos podem educar seus filhos. Tenho visto isso na literatura sobre a educação domiciliar, que defende que educar fora de casa é uma transgressão espiritual. E tenho visto pais cujos filhos estão em uma escola regular meneando a cabeça em desaprovação completa ao conceito de educação em casa. Quando começamos a ser imperiosos sobre nosso próprio método, acabamos indo além do que a palavra de Deus diz. Nem toda família tem vocação para educar em casa, e nem toda família é chamada para a escola cristã regular. Deus nos deu diferentes desejos, recursos, habilidades, circunstâncias e oportunidades. Em nossa igreja temos famílias que educam em casa, outras que usam tutores, outras que matricularam seus filhos em uma escola cristã.
e outras que usam uma combinação dessas três coisas. É maravilhoso como podemos viver juntos em paz e não discutindo ou disputando sobre quão diferente é a nossa visão da educação. Alienamos nossos irmãos e irmãs em Cristo e nos tornamos espiritualmente arrogantes se insistimos que outros devem concordar conosco a esse respeito. O princípio é educar nossos filhos de modo cristão. Famílias que se preocupam profundamente com a educação de seus filhos, e todos os cristãos deveriam ser assim, têm muito em comum, mesmo que tenham feito diferentes escolhas educacionais. Alguns sugerem que meninas não precisam tanto de uma educação rigorosa, já que irão assumir os deveres de esposa e mãe. Essa visão pode ser encontrada na educação domiciliar, na qual as meninas deixam os estudos logo cedo, e pode ser encontrada na escola regular, quando os pais simplesmente não se importam se suas filhas alcançaram bons resultados acadêmicos, ao menos não tanto quanto se importam com os filhos. Essa é uma visão muito estreita e que supõe que os homens na igreja hoje não precisam de auxiliadoras sábias. As mulheres devem ser instruídas tão rigorosamente quanto possível para que estejam preparadas para serem mulheres de sabedoria e caráter, que serão auxiliadoras adequadas para o marido. Se chamadas para educar os filhos em casa, estarão preparadas para educar seus filhos e filhas. Mulheres sem instrução não é o que a igreja de hoje precisa. Antes, a igreja necessita de mulheres treinadas para pensar e agir biblicamente. Mulheres que se sobressaem às mulheres de carreira dos nossos dias, porque veem sua educação e chamado como um meio para um fim muito importante e significativo. Alguns podem enxergar as mulheres cristãs com boa formação como uma ameaça aos homens cristãos. Elas só serão uma ameaça para os homens preguiçosos. E esses homens não são aqueles que irão precisar de uma auxiliadora bem instruída. Devemos estar alertas contra a mediocridade, desculpas e preguiça. Quando nos eximimos de trabalhar duro porque estamos trabalhando o caráter, nos enganamos a nós mesmas. Quando não fornecemos uma educação rigorosa para nossas filhas, porque não pensamos que elas irão precisar disso, estamos míopes e podemos estar usando isso como uma desculpa para a nossa própria preguiça. Também podemos permitir que a preguiça se intrometa quando deixamos que o sentimentalismo guie nossas decisões educacionais. Ele só não está interessado em ler ainda, por isso estou esperando até que ele queira aprender. O professor é severo demais, exigindo em excesso dele. Não foi para isso que Deus criou os pais. Os pais devem decidir quando os filhos devem começar a aprender. Importa muito pouco se a criança quer, embora ajude bastante trabalhar com um filho que demonstra uma atitude cooperativa. É a respeito disso que trata a disciplina e o treinamento. Mamãe e papai decidiram que era hora. Se permitirmos que nossos filhos nos convençam a desistir sempre que acharem difícil, eles crescerão inventando desculpas. Insistir para que os filhos terminem seu dever de casa para entregar ao professor na escola ou para a mamãe em casa é um modo de evitarmos ser sentimentais ou agir sem pulso. Quando nosso filho estava na 5ª série, seu professor de latim nos chamou para dizer que ele tinha deixado de entregar algumas tarefas. Conversando a respeito, vimos que ele tinha feito as tarefas, mas simplesmente não as havia entregado. Ele tinha deixado seus deveres no armário do colégio, achando que era suficiente apenas ter feito os exercícios sem entregar. Esse realmente se tornou um ponto de virada na trajetória acadêmica do meu filho, porque seu pai deixou muito claro que tal comportamento teria algumas consequências imediatas dolorosas. Depois de mais alguns episódios, os exercícios passaram a ser entregues no prazo.
Agora ele recorda esse fato com o acontecimento que o impediu de se tornar um estudante preguiçoso e inútil. À medida que educamos nossos filhos, devemos nos lembrar que as meninas devem ser instruídas a apegarem-se ao lar, porque, de acordo com a Bíblia, essa é a vocação recebida de Deus. Já os meninos não devem apegar-se ao lar da mesma forma. Os meninos precisam estar focados fora do lar, a fim de cumprir a vocação que receberam do Senhor. Por conta desse perigo, as mães que educam em casa devem estar atentas para não domesticarem seus filhos. Pais que têm filhas em escolas regulares devem cuidar para que essas meninas não sigam uma carreira profissional em detrimento da fé. Essa é uma tarefa difícil quando os meninos estão o dia inteiro em casa com a mãe, ou as meninas estão no ambiente escolar, mas eu tenho visto ambos os obstáculos sendo superados com sucesso. Uma vez que sabemos onde estão os potenciais perigos, podemos tomar medidas para proteger tanto nossos filhos quanto nossas filhas. Devemos também nos precaver contra generalizações. Sem dúvida, temos ouvido críticas sobre a escola regular e sobre a educação em casa. É importante que recebamos as críticas com mansidão e não reajamos de uma maneira defensiva. Ao mesmo tempo, devemos saber quando rir. Algumas das críticas comuns que tenho ouvido sobre crianças que frequentam a escola dizem respeito a serem mundanas, que facilmente cedem à pressão de grupo, são mecânicas e sem criatividade, e que somente sabem se relacionar com seus colegas. Também já ouvi crianças educadas em casa recebendo críticas por terem dificuldades de socialização. Em todas essas críticas, devemos procurar aquilo que é útil e rejeitar o resto. Meu marido e eu estamos envolvidos na educação cristã em escola privada há 20 anos e tenho visto em primeira mão exemplos de todas essas críticas. Mas tenho visto todas elas em ambos os sistemas educacionais. Tenho visto crianças mal educadas e arrogantes, advindas de ambos os contextos. Quando começamos a rotular, geralmente estamos procurando confusão, e essa nunca deve ser nossa motivação nas questões educacionais. Os pais sempre fazem a diferença, e é útil saber onde precisamos vigiar. Precisamos encorajar umas às outras para que não desfaleçamos de fazer o bem. Educar nossos filhos é uma boa obra que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É óbvio que é uma tarefa árdua, algumas vezes é cansativa, mas os pais são chamados a se engajar no processo e não a andar no piloto automático. Quando meus filhos eram pequenos, eu os ajudava nas aulas, nas excursões, etc. Quando cresceram, comecei a ensinar na escola cristã e ensinei a todos eles gramática no ensino fundamental, depois literatura no ensino médio e posteriormente retórica. Agora que estão na faculdade ou pós-graduação, eu corrijo trabalhos, ouço apresentações e às vezes ajudo na preparação para provas. Nossa contribuição na vida e na educação deles nunca deve acabar. E quando meus netos tiverem idade suficiente para começar a educação formal, seja em casa ou matriculados em uma escola cristã, oro para que eu possa, de alguma forma, servir de encorajamento e auxílio. O importante é insistir, mesmo quando nossos filhos nos superam, e se fizermos o nosso trabalho direito, eles irão nos superar. Jamais devemos temer reavaliar nossas opções. Alguns sentem que é um sinal de fraqueza sair da escola para a educação domiciliar, ou vice-versa. Alguns pensam que se mudar de rumo, parecerá que fracassaram. Esse não é um sinal de que houve falha. De fato, o oposto pode ser verdade. Você pode estar livrando seu filho de fracassar. Enquanto pais, não devemos temer a pressão de grupo, naquilo que este ou aquele irá dizer sobre o que fazemos. Não queremos que nossos filhos se deixem levar pela pressão dos colegas. E quanto a nós? Queremos agradar as multidões? Estamos tomando nossas decisões educacionais baseados naquilo que outros estão fazendo
ou até mesmo no que irão dizer? Estamos tentando nos adequar ou impressionar as pessoas quanto ao modo como educamos nossos filhos? Essas são razões realmente pobres para educar em casa ou matricular nossos filhos em uma escola cristã. Somos responsáveis perante Deus pelo quanto educamos ou deixamos de educar nossos filhos. Não devemos perder nosso tempo comparando nossos filhos com os dos outros. Ao mesmo tempo, devemos entender que não existe educação perfeita. Devemos estar contentes em oferecer aos nossos filhos o melhor que possamos e não viver fazendo comparações. Se o seu filho está aprendendo matemática a partir de determinado livro e você descobre que uma amiga está usando algo diferente, não entre em pânico. Podemos desperdiçar muito tempo e dinheiro mudando de currículo, mudando de escola, mudando de uma coisa para outra. Em razão do crescente número de maravilhosos recursos, os pais podem se preocupar quanto ao que usar. Devemos sossegar enquanto trabalhamos. Devemos descansar no cuidado de Deus sobre nós à medida que educamos nossos filhos. Estou convencida de que nossa filha mais nova recebeu uma educação melhor em algumas áreas do que seus irmãos mais velhos, em razão do crescimento dos professores. Por outro lado, ela perdeu alguns professores maravilhosos que seu irmão e irmã tiveram, de modo que cada um deles recebeu uma educação diferente e nenhuma foi perfeita. Nosso objetivo é desenvolver uma cultura que ama e promove o saber, de uma forma que honre e glorifique a Deus. Nossa comunidade cristã deve encorajar a educação, deve amar e honrar o saber, e deve refletir uma reverência e assombro ante a compreensão do mundo que Deus criou para nós. No contexto do temor a Deus, devemos perseguir o conhecimento e a sabedoria e transmitir aos nossos filhos o deleite e a alegria de aprender tudo o que pudermos.